Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos. Vamos orar neste momento, período de oração. Pai, neste momento, meu Deus, nós, diante de Deus, neste momento, meu Deus, chegamos aqui com mais um momento de ensinamento da Tua Palavra, meu Pai. Queremos orar, meu Deus, buscar a Tua presença, a Tua face, meu Deus. Senhor Deus, nos ensina a orar. Nos colocamos diante do Senhor nessa noite, pedindo ao Senhor Jesus que nos capacite, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, a buscarmos a Tua presença, meu Pai. Eu creio que através do Seu Espírito Santo, meu Deus, nós estaremos, meu Deus, envolvidos pelo poder da Tua glória. Pai, neste momento, meu Deus, perdoa os nossos pecados, meu Deus. Senhor, se revela-nos. Precisamos de Tua revelação, Senhor. Precisamos do Teu mover, da Tua glória, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a nos levar à presença de Deus. Pai, queremos ser envolvidos pela Tua presença, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que nós vamos buscar a Tua presença, Senhor, buscar a Tua face, buscar o Teu querer. Neste momento, meu Deus, entra nessa live, meu Pai. Que o mover da Tua glória, Senhor Jesus, possa se revelar através das Escrituras, do nosso entendimento, a nossa fé no nosso coração, meu Pai. Nós queremos ser envolvidos pela Sua glória, meu Pai. Queremos ser tocados pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, através do Seu santo nome, Pai. Visita neste momento, meu Deus querido. Através do Seu querer, através da Sua glória, através do manifestar das Tuas mãos, através do Teu olhar, através da Tua visão, Senhor Jesus. Nós queremos ser impactados pelo poder da Tua glória, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que Deus seja exaltado. Que Deus, nessa noite, Pai, possa derramar do Seu Espírito Santo nessa transmissão. Que possamos, meu Deus, ser impactados pelo Espírito Santo. Que possamos ser impactados pela unção que vem do Teu nome poderoso. Só o Senhor tem poder de habitar nos corações. Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. E aonde habita o Espírito Santo de Deus. Senhor, nesta noite, Pai, cobre-nos com Teu querer. Cobre-nos com Tua mão forte, meu Deus. Oh Deus,
Toma, Senhor, a frente, Senhor, desta causa, Pai. Toma a frente deste ministério, meu Pai. Que sejamos fortalecidos através da mensagem do Evangelho, através do poder e da glória que vem do alto, Pai. Nós cremos, meu Deus. Nós cremos no poder que vem do alto, Pai. Do Pai das luzes, daquele que entrou em nossas vidas, através do poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, neste momento eu venho clamar, meu Deus, pela igreja do Senhor Jesus na face da terra. Viemos clamar para que a glória de Deus possa, Senhor, se manifestar na vida do pecador, a qual eu sou um dos principais. Senhor, meu Deus, neste momento eu clamo a Ti, Senhor Deus. Guia, Senhor, os passos, guia, Senhor, o caminho dos meus irmãos, que cada um seja impactado pelo poder da Sua mensagem, pelo poder das Tuas palavras, Senhor. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Que possamos, meu Deus, receber a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toca, Senhor, naquela mente que está vaga, Senhor. Toca naquele coração que ainda está, Senhor, meu Deus, longe da Tua presença. Toca, Senhor, no coração que precisa ser transformado, meu Deus. Que cada coração possa ser transformado pelo Teu poder, meu Pai. Ó Espírito Santo da verdade, venha usar, meu Deus, cada coração no poder da Tua vontade, no poder do Teu querer, do Teu agir, do Teu trabalhar, Senhor Jesus. Eu te peço, Deus, guia, Senhor, guia, Senhor. Guia, Senhor, a Tua igreja. Guia, Senhor, cada um dos Seus filhos, Pai. Que cada um seja ministrado de acordo com a vontade de Deus. Que possamos, meu Deus, sermos impactados por essa palavra. Neste momento, Senhor, dá-nos cobertura espiritual. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Cobre a mente, cobre o entendimento. Que cada um, Senhor, possa fazer a melhor escolha de estar na Tua presença, Pai. De sermos restaurados, transformados e libertos pelo poder de Deus. Ó Deus soberano, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer na nossa fraqueza, Pai. Em cada um possamos sentir o poder que vem do alto, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus, que o Senhor possa transformar e restaurar e curar e libertar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nessa noite possa derramar sobre os nossos corações o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Aleluia. Que o Espírito Santo seja para conosco algo incomparável, né? Só Jesus pode nos fortalecer no Espírito, porque o Espírito sendo fortalecido, o exterior é transformado de glória em glória,
de vitória em vitória. Amém, irmãos? Então eu louvo a Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar. Deus pode fazer muitas coisas através da vontade dele. Amém? Então nós estamos aí caminhando já para o meio do livro de Gálatas, né? Nós falamos sobre vários assuntos importantes. O porquê que nós estamos trabalhando o livro de Gálatas, um dos primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos, né? Pelo apóstolo Paulo, a igreja da Galáxia, né? E nós estamos compartilhando aí já de momentos bastante profundos, né? Nós falamos em primeiro, só para relembrando, a gente sempre dá aquela introdução relembrando que passamos pelo caminho que trilhamos juntos, né, nessas lives, né? Eu sei que às vezes para quem pegou todas as lives, ou está desde o início, ou pegou na segunda aula, você está mais a par dos acontecimentos do que a carta aos Gálatas está proporcionando para nós. Nós falamos sobre falsos mestres, cristãos influenciados, falamos de uma religião que resgata, né? Nós falamos da conversão, falamos muito do evangelho que Paulo defende, né? Que ele recebeu do Senhor, exclusivamente ele recebeu do Senhor o evangelho, e Paulo ele entra na carta aos Gálatas não com uma carta, uma conversa amistosa, amorosa. Não, Paulo ele já entra na carta aos Gálatas sem cumprimentar, ele já vai falando, ele vai exortando a igreja severamente por ter abandonado o evangelho que eles receberam. Então a preocupação de Paulo aqui na carta aos Gálatas é a influência das pessoas de fora introduzindo outro evangelho, quer dizer, colocando dentro daquilo que foi dado por Deus através dele para introduzir e tumultuar. Nós falamos sobre tumulto, sobre o falso ensino, né? Por que a gente está batendo nessa tecla do ensino puro, do evangelho puro, aprendendo as raízes do evangelho? Porque, irmãos, hoje em dia, na nossa atualidade, como naquela época também, se introduziam pessoas no meio para confundir, para influenciar, para tirar a visão, para desestruturar o corpo de Cristo, tá? Então Paulo, ele vem também falando da sua autoridade como marca do seu apostolado. Então, qual que era a marca do apostolado de Paulo? Autoridade dada e conferida pelo próprio Jesus. Então, o próprio Jesus, ele está trazendo que o evangelho não é uma fonte de entretenimento. Nós falamos isso em outras aulas, onde nos adaptamos com os nossos princípios. Dá para entender? O evangelho, ele não se adapta ao mundo. O evangelho é evangelho, ele é puro, ele foi dado por Deus. Então o evangelho não é uma fonte de entretenimento, onde eu promovo eventos, situações para me adaptar, os meus princípios para me adaptar dentro do evangelho. Não, tudo isso que traz uma adaptação, que a gente quer trazer inovações,
a gente pode estar trazendo um falso ensino, uma falsa religiosidade, não é um evangelho original. Então Paulo rebate muito, né? E Paulo também trabalha que a questão que Deus pode transformar uma pessoa, Deus pode mudar alguém radicalmente, né? Como mudou Paulo, tá certo? E é uma das questões. Paulo também, ele passa por um período de confronto com até mesmo os de dentro, né? Como o apóstolo Pedro, ele rebate, confronta o apóstolo Pedro em questão da circuncisão, que não era necessário mais, né? Que os gentios não precisariam entrar no pacto, né? No pacto da circuncisão, certo? Que a circuncisão era um pacto, é um pacto ainda, não era, é um pacto ainda dos judeus, que ao 8º dia a criança ela é circuncidada, tá? Nós falamos também de conflitos dentro da liderança, como o apóstolo Pedro e Paulo, eles entram em conflito, mas Paulo mostra a verdade sobre o evangelho verdadeiro para ele, né? Paulo mostra a realidade desse evangelho. Nós também falamos muito da fé, né? Fé e obras, até teve trabalho aí que o pessoal está muito, como que eu posso... Eu estou querendo amenizar um pouquinho para vocês, assim. Mas vou dizer que muita gente está negligente com as coisas de Deus, com o trabalho das aulas, né? Eu acho que a gente precisa se adaptar, né? Buscar um tempo para fazer o devocional, encarar isso como uma realidade. Eu sei que muitos dos irmãos trabalham, têm uma carga horária pesada, e eu até entendo, mas eu acho que nós precisamos reservar um tempo para o aprendizado, né? E é uma forma... Não tem como justificar uma coisa que não dá para justificar, entendeu? Então você tem que se adaptar. Comece aos poucos. Não precisa fazer aqueles trabalhos astronômicos de várias fontes de pesquisa, mas não, eu quero uma coisa mais simples, uma redação de 10 linhas, para que eu possa conversar com os irmãos, ver se realmente vocês estão aprendendo, porque a nossa mente ela é muito vaga, a nossa mente é muito falha, então se a gente não escrever, não anotar e não colocar no caderno e ficar só dependendo da sua mente, você vai, né, vai ficar para trás, tá? Nós falamos também que somos justificados pela fé, falamos da lei, né? E das obras, né? Falamos de um trabalho aí que é muito importante, coisa simples, né? Que só duas pessoas me entregaram, duas, da fé salvífica. O que é fé salvífica, né? Então, falamos sobre fé e obras, né? Outro trabalho que foi deixado também aí, né? Então, eu vou pedir aos amados irmãos que dê um pouquinho de consideração, não com o pastor que está aqui,
Porque eu estou aqui pela graça de Deus até a hora que Deus achar que eu esteja, né? Também, se Deus quiser tirar, fica na graça dele. Mas enquanto eu puder estar falando, e a minha função é estar falando, a minha função é estar puxando a orelha, a minha função é estar criticando, exortando vocês a que façam a vontade de Deus. Né? Até que se conhece a árvore pelos frutos. Né? O que nós precisamos aprender aqui? Que o evangelho é o quê? Qual é a definição de evangelho? Vamos lá, irmãos. O que significa o evangelho? Vamos compartilhar. Né? Nós falamos tanto sobre o evangelho, sobre fé. Né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos os irmãos. Né? Nós estamos falando de fé já há um bocado de tempo. Né? Literalmente, boa nova. Né? Boa nova do quê? Boa notícia. Qual é a notícia que você espera? Boas novas do quê? Boas novas de... Boas notícias de... Ponto de interrogação. Do quê? O evangelho é muito mais do que uma boa notícia. Isso aí é o termo literal. O que o evangelho pode trazer para nós? Deus, boas notícias de Deus, obedecer à palavra da parte de Deus, boas novas de salvação, salvação que vem de Deus. Me cita algum texto bíblico sobre boas novas. Então, nós precisamos ter um caráter espiritual. E esse evangelho transforma. O que é essa salvação? O que é essa boa notícia? Eu cheguei, eu vim, novidade de vida eterna, muito bem. Boas novas de salvação. Né? Então, eu estou trazendo o argumento para vocês. Estou trazendo... Você é o apologista. O que é apologista? Aquele que vai defender. Paulo, aqui ele está defendendo o evangelho que ele recebeu de Deus. Eu quero saber se eu e você, nós podemos defender a nossa fé. Defender a nossa fé. Então, como é que nós vamos combater? Porque o próximo tema que nós vamos trabalhar será seitas e heresias, né? Nós vamos trabalhar seitas e heresias. Como que nós vamos combater uma seita ou um seitário, alguém devoto a uma religião a qual nós não fazemos parte, né? O tempo é chegado, dizia o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam nas boas novas. Isso, crer no poder de Deus. Né? A boa notícia de salvação. Então, como que eu obtenho essa salvação? Como eu adquiro essa salvação? Né?
Como que eu vou dizer para alguém que ele precisa se arrepender de uma coisa que ele não sabe? Né? Eu chego lá e falo, ó, tu é um pecador, eu estou no céu e você no inferno, e você precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus. Como que eu vou levar esse evangelho para alguém que não conhece? Né? Como o texto que a nossa irmã Cimeia aqui falou, olha, o tempo é chegado, né? Dizia ele, o reino de Deus está próximo, glória, arrependam-se e creiam nas boas novas, né? Creio nas boas novas. Ou tem outro texto que diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Mas nesse meio de campo que eu preciso traduzir a pessoa que precisa ouvir a mensagem, né? Então, o texto de hoje que nós vamos falar é Gálatas capítulo 3, né? Versículo 15 ao 18. É uma das questões através do testemunho, né? Se é que o testemunho é verdadeiro, né? Testemunho da pessoa, né? Se ela está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, desde que tudo se fez novo. Então, nós conseguiremos ser testemunha de Jesus, né? Testemunhar, as pessoas vão ver a transformação de Deus em nós, né? Para testemunharmos a glória de Deus. Como a irmã citou aí, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, tem várias questões, textos que nós podemos trabalhar como um caminho de revelação de Deus para transmitir essa boa nova de salvação, né? Então, eu preciso desenhar, eu preciso, né, fazer com que a pessoa ela entenda o que a mensagem que eu estou transmitindo, ela possa fazer efeito na vida de alguém, né? Tá bom? O que nós vamos caminhar aqui para o 5º capítulo do livro que nós estamos trabalhando, falando sobre a dádiva da lei. A gente tem o hábito de falar assim, eu não pertenço à lei, eu estou no tempo da graça, não é? Quem já viu essa expressão? Nós estamos na graça, então nós não estamos mais sobre o domínio da lei. O que os irmãos acham? Então vamos ler o texto bíblico? Vamos lá? Gálatas capítulo 3, versículo 15 ao 18. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seus descendentes. A Escritura não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, ou seja, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invadir a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa de Deus. Tá? Então, a conclusão que Paulo traz aqui há um conflito sobre a religião cristã e a religião de Abraão, né?
sobre a religião cristã e o Antigo Testamento. Aqui fala da questão do Novo Testamento, trazendo Cristo para anular o Antigo, né, Testamento, mas o que o Paulo está trazendo aqui no livro de Gálatas? Olha, um testamento, depois que ele é ratificado, ele não pode ser anulado e nem acrescentado nada. Por exemplo, se você vai deixar um testamento de herança, você contrata um advogado, faz ali um contrato dizendo, olha, eu vou deixar tudo isso aqui, e registra em cartório, aquilo ali é o seu testamento. Ninguém, depois que aquilo está assinado, não pode ser revogado. Porém, nós estamos vendo aqui um conflito entre lei e graça, né? Lei e graça, né? Então, Paulo mostra a relação entre eles, né? Entre eles. Não podemos colocar Abraão e Moisés, a promessa e a lei. Então, separa isso, escreve promessa e lei, tá? Coloca aí, promessa e lei. Né? Um contra o outro, aceitando e um rejeitando o outro. Por exemplo, se eu for falar assim, olha, eu recebi a promessa de Deus. O que Abraão fez? Quem fez a promessa? Abraão. Vamos lá, irmãos. Quem fez a promessa? Abraão? Estamos interagindo aí, os irmãos. Glória a Deus, vamos conversando aí. Quem deu a promessa a Abraão? Hã? Aleluia, aleluia. Quem fez a promessa a Abraão? Lá de Ur dos Caldeus. Né? Então nós não podemos colocar. Deus deu a promessa. Muito bem. Deus deu a promessa. Tá? E a lei, Deus deu a quem? Quem foi o mediador da lei? Quem foi o mediador da lei? Qual é a relação que há? Né? Qual a relação que há entre eles? Deus dá aí a Abraão a promessa, olha, da sua descendência, né? Serão incontáveis. Né? E quem é o mediador da lei aqui é Moisés, Moshe, né? Moshe é o mediador da lei que foi dada por anjo e por Deus, né? Então, a pergunta é, por que a lei? Por que a lei? A pergunta que eu faço para os irmãos, qual é o propósito da lei? Qual é o propósito da lei? Né? Se a lei de Deus é perpétua, se as promessas de Deus, a aliança que Deus fez com Abraão é para todos os descendentes da face da terra. Como que eu posso anular? Tá certo? Como que eu posso anular? Então foi acrescentada por causa do quê? A lei. Por que a lei foi criada, irmãos? Eu preciso ter essa definição. Né?
2. Qual era o propósito da lei? Uma pergunta que tem a ordem somente, né? Por causa a lei, coloca aí, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Das transgressões. Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Tá? E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador se representa um Deus que é todo-poderoso, tá certo? Então, o propósito da lei aqui, o pastor diz aqui por ser um povo rebelde, a irmã diz para que tenha-se ordem. Então, a lei ela foi dada para que controlasse essa questão das transgressões, tá? Então, a função da lei, qual é a função da lei, então? Por exemplo, nós temos um erro grave, cometemos um erro grave. E através desse erro, para a correção, o que se faz? A lei, o que ela faz? A função da lei não é conceder salvação. Tá? Tá? Então, a função da lei era o quê? Condenar. Não salvar. Entendeu? Então, qual é o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. O principal trabalho da lei é expor o quê? O pecado. Então, olha, aqui está a lei, que ela vai expor o quê? O seu e o meu pecado. Então, de acordo, a lei transforma o pecado em transgressão, mostrando-o pelo que ele é, uma violação a Deus. Então, o que a lei vai fazer? Ela vai autuar o pecado. A lei ela vai trazer o que é a condenação, né? Ela vai transformar o nosso pecado em transgressão, que é uma ofensa diante de Deus. Por isso que há uma necessidade de um arrependimento, porque a lei ela condena, ela transforma o pecado em uma transgressão. Então, eu automaticamente eu me considero um pecador sem salvação, tá? Então a lei ela me traz isso, tá? A lei pretendia tornar clara a natureza pecaminosa do pecado, como uma revolta contra a vontade de Deus. Essa era a função da lei. A lei era ruim? Não. Mas a lei ela condena o quê? O pecado e o transforma em transgressão e uma agressão, ofensa diante de Deus. Por isso que quando nós pecamos, nós nos entristecemos, ficamos tristes e entramos em condenação, em um conflito condenativo por causa do pecado que está em nós, por causa da transgressão. Então a lei ela entra nessa função de condenar e transformar o nosso pecado em uma transgressão contra a divindade, contra Deus. Tá certo? Então, a lei pretendia claramente
dar assim essa natureza pecaminosa do pecado como uma revolta diante de Deus, né? Contra a autoridade de Deus. E foi acrescentado até que viesse, então, até que viesse Jesus, o povo estava debaixo dessa transgressão. Por isso que o Paulo escreve lá em capítulo 3, versículo 23 de Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque a lei não conseguia salvar, a lei não conseguia justificar, a lei ela condena, ela mostra, ela denuncia o pecado e transforma esse pecado contra uma violação direta de Deus, a santidade de Deus. Tá? Entendeu? Então, a lei vislumbrava Cristo, o descendente de Abraão, como aquele pelo qual a transgressão seria perdoada. Então, aí entra Jesus, né? Aí o texto que a nossa irmã leu, colocou lá em cima, lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir do amor de Deus, através da pessoa de Jesus, aquela transgressão, aquela ofensa do pecado que estava sobre nós, Cristo nos perdoa quando há um arrependimento real, certo? Então, o representante, aliás, da promessa que foi dada a Abraão para o descendente que viria para trazer salvação, tá? Então, eu achei interessante que até Cristo as pessoas viviam, até hoje as pessoas vivem debaixo da lei, até chegar Cristo, né? Enquanto Cristo não entra na vida através do Evangelho, da pregação do Evangelho, por isso a pregação do Evangelho, essa boa notícia de salvação, a palavra pregada, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, para morrer, para salvar a humanidade. Então, essa mensagem de amor, essa boa notícia de Deus, olha, agora tem algo importante que pode me salvar, que pode me transformar, que pode mudar a minha história. Cristo, boa notícia. O Evangelho, Paulo também diz lá, eu sempre falo, capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus, né? É o poder de Deus, né, para a salvação. Eu gosto muito desse texto, né? Eu quero até citá-lo aqui completo, que às vezes a nossa mente é muito fraca, vai esquecendo as coisas. Se a gente não treina, a gente fica esquecido, né? Olha o que o versículo 16 diz, Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Então, olha que poder que tem esse texto. Quando Paulo escreve aos irmãos de Roma, capítulo 1, porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, isso é fato, irmãos. Isso tem que estar na ponta da sua língua. Isso tem que estar decorado no seu coração, gravado nas tábuas do seu coração, né? A gente dá um
grito de guerra, a gente grita, a gente esguela, mas a gente precisa declarar a palavra de vida para que as pessoas ouçam o que o Evangelho ele realmente tem poder para fazer. Então, nós vemos aqui que houve uma promessa e veio a lei, né? Então, a promessa de Abraão e a lei de Moisés, elas não anulam, né? Não anulam. Paulo ensina a verdadeira função da lei, que é confirmar a promessa e torná-la indispensável. Tá? E torná-la indispensável. Só depois que a lei tiver nos ferido, é o que acontece. Quando o pecado, a gente erra, o que acontece? A lei vem nos ferir. Então, de acordo com o meu pecado, por exemplo, o pecado que habita em mim, habitou em mim, ele feria a Deus. Então, o pecado está aqui. Então, a lei é executada. Eu falo, você está morto pelo pecado. Você está debaixo de transgressão e você está violando a Deus. Então isso me traz o quê? Uma tristeza. Falou assim, eu não obtenho mais salvação. Eu estou longe da glória de Deus. Eu estou fora da glória de Deus. Estou distante. Então é como se o pecado e a lei vem me ferir. Por exemplo, você acha que uma pessoa, vamos lá, ela está em pecado e ela não acha isso doloroso, ela gosta, é saciável, né? Eu sempre falo do pecado de estimação. Eu não consigo fazer com que esse pecado me cause danos para mim. Então eu vou pecando, e é bom, e é gostoso, e é maravilhoso pecar. E você vai pecando até o momento que aquilo muda e começa a te causar dor, a te causar sofrimento. É aonde que entra aí a graça e a misericórdia de Deus. Só depois que a lei tiver me ferido e nos destruído, é que vamos admitir a necessidade do Evangelho nos curar das nossas feridas. Até, você já viu, você pode se matar de falar para o seu filho. Você pode se matar de falar para o seu irmão, para o seu pai, para o seu avô, para a sua tia, para o seu vizinho, para o seu melhor amigo. E tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Olha, eu estou ganhando bem, eu tenho um bom salário, eu tenho meu carrão, eu tenho minhas boas economias, eu viajo, eu vou, eu faço, aconteço e vai. Não acontece nada. Né? É bem mais ou menos aquele texto do Salmo 73, quando Asaf, ele começa, Senhor, até parece que os que estão no mundo estão melhor que nós. Né? Às vezes dá até para a gente pensar, fala, puxa vida, por que será que os mundanos estão aí com os carrões, viajando, hotéis 5 estrelas, viajando para tudo quanto é lugar, gastando, vivendo a sua vida devassa, uau, tá maravilhoso. Até que... Então Deus mostrou para Asaf, entra na minha presença,
Aí você vai ver a diferença do que é o ímpio e do que adora a Deus. Então, eu achei interessante esse texto que o nosso irmão trabalhou aqui, nós só admitiremos a necessidade do Evangelho para curar as nossas feridas só depois que tiver nos detido e nos aprisionado. Só alguém que se sentir encarcerado, falou, ó, eu não aguento mais essa vida, eu não suporto mais essa situação, né? A pessoa vai desejar, falou, eu não aguento mais, esse pecado está me sufocando, essa situação está me tirando da minha paz, eu não tenho mais alegria, eu não tenho paz em nada, eu vou acabar com a minha vida, eu vou destruir tudo, eu vou chutar o pau da barraca, eu não aguento mais. Só neste momento, depois que tiver você desejar que seja liberto, falar, eu quero sair dessa situação, eu não aguento mais, eu estou sufocado, é a mesma coisa você virar um escravo, você não conseguir, né? E você desejar, falar, olha, eu preciso de socorro, eu preciso de alguém, eu preciso buscar auxílio, porque muitas pessoas falam assim, olha, enquanto está tudo confortável, está tudo maravilhoso, né? Como nossa irmã disse, são alegrias passageiras, são situações que vão alimentando e a gente vai cativando isso vai alimentando. É uma coisa subsequencial, há uma necessidade de, sabe, de receber. Tem gente que, é que nem a internet, tem pessoas que estão em tratamento, porque se você posta uma foto e não recebe uma curtida, né? Uau, meu Deus, ninguém está vivendo, ninguém. Há uma necessidade de que as pessoas querem ser vistas, elas querem ser notadas, né? Então, aí entra o desejo que a pessoa precisa de uma libertação. Só depois que a lei tiver nos levado a perder a esperança em nós mesmos, quantas vezes nós perdemos a esperança? Em nós. É que cremos em Jesus. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Se você for olhar para a situação, você vai se perder. Se você for olhar, a pessoa, não foi com a sua cara. E daí que não foi com a sua cara? Entendeu? Estou preocupado com isso. Agora, Cristo, ele veio para o quê? Para salvar o que está perdido. Enquanto nós não nos sentirmos perdidos, sem esperanças em nós mesmos, é que começaremos a crer em Cristo Jesus, né? Então, o propósito de Deus através da promessa é trazer essa liberdade com que a lei nos aprisionou por causa do pecado. Então tem uma promessa de Deus que o descendente, ele vai o quê? Perdoar os pecados, transformar. Então aí a boa notícia de Jesus vai trazer transformação. O problema é que muitas pessoas separam a lei da promessa. Entendeu? Separam a lei da promessa. E eu não posso separar. Entendeu? Eu não posso separar. Então são dois estágios que eu preciso trazer para a minha vida. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Vamos ler o texto aqui, né? Peraí, deixa eu só ler o texto aqui. Vamos ler o texto, abra comigo aí, Gálatas 23, 24. Os irmãos vão ver que interessante isso daqui. Isso é tão poderoso e é tão relacional na nossa vida. Às vezes acontece muito isso sobre nós, sabe? Que às vezes a gente fica remoendo
o nosso passado, remoendo situações que nós já fomos libertos, mas estamos agindo como escravos. Né? Olha o que o texto diz. Versículo 23 do capítulo 3. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Né? Eu achei interessante isso daqui. Então, vou ler novamente. Eu vou ler em outra tradução aqui, peraí. Quero ler. Os irmãos estão conseguindo compreender o argumento que nós estamos falando aqui? Está difícil? Está difícil? Os irmãos falam aí. Olha aqui. Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei. Estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que haveria de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Glória a Deus. Eu achei interessante, né? Então, qual é o exemplo que eu posso dar aqui? Por exemplo, nós estávamos sob a custódia da lei, tá certo? Então, eu não posso anular a lei, concorda, irmão? Eu não posso anular a lei. Então, o texto está dizendo que eu estava sob custódia. O que é custódia? Né? Eu estou em liberdade, mas porém estou escravo. Eu estou ainda sobre a lei, tá? E eu fiquei meditando num exemplo como que eu poderia dar para os irmãos. Paulo usa essa analogia clara para explicar a lei em primeiro, né? É uma prisão em que éramos mantidos cativos. Depois, um tutor cuja disciplina era dura e severa. Então, éramos colocados sob custódia. Quer dizer, estamos mantidos cativos, mas porém tem alguém cuidando da situação de olho em nós. Nós somos sob custódia. É alguém que disciplina, alguém que fica na nossa marca, é alguém, né? É que nem quando o pastor, alguém erra, né? Pisa na jaca, aí o pastor coloca lá em disciplina. O pastor coloca em disciplina e o pastor fica cuidando. Falou, ó, nesses meses você vai ter que orar, você vai ter que buscar a presença de Deus, você vai ter que fazer isso e aquilo, né? Para entrar no eixo. Então, eu estou sendo vigiado, eu estou sendo cuidado. Então, eu estou debaixo da lei, mas eu estou sob custódia, eu sou escravo, mas eu estou sob, por quê? Por causa do pecado que me escravizou. O pecado, ele tirou a presença, ele é uma agressão diante de Deus, que eu preciso do perdão de Deus para que essa ofensa não me bana da presença dele, ou eu não seja rejeitado da presença de Jesus. Então, Paulo está trazendo essa analogia aqui, ele está dizendo, olha, você está sob custódia, está encerrado, sob o mandamento de Deus, que não pode escapar. Então tem o tutor. O que o tutor faz? O tutor, ele é um guardião, um sentido mais literal. Geralmente, um escravo cujo dever era levar um menino à escola, buscá-lo normalmente, observar a sua conduta. Ele não era o mestre do menino, por exemplo, a figura de um menino,
que precisava levar ele e tal. Você é um guardião, você não faz parte da família, mas é um disciplinador. Tá? É um disciplinador. É como se fosse um carcereiro que cuida ali dos escravos, está certo? Então, eu coloquei aqui como exemplo uma liberdade condicional, por exemplo. O tutor seria hoje, por exemplo, uma tornozeleira que é colocado, por exemplo, a pessoa ela fez uma transgressão, ele é escravo, ele está preso, mas ele está em liberdade condicional, vai ficar em casa, mas ele vai ficar com uma tornozeleira aqui e ele não pode sair da sua cidade, não pode sair do seu bairro, ele é limitado. É isso que a lei fazia conosco. Nós críamos em Deus, mas estávamos debaixo da escravidão, porque a lei me condenava, por causa do pecado que estava em mim, que ofendia não a mim, mas a Deus. Então, Paulo ele traz essa questão do que a lei pode fazer na vida de alguém. Tá? Então, essa expressão da lei e da promessa, porque existe a promessa que vem de Deus e a lei dada por Moisés faz com que as pessoas se sintam escravas. Então, há necessidade dessa lei, porque enquanto a pessoa não se sente que necessita da presença, que precisa de Deus, você acha, irmãos, que se tivesse tudo bem na nossa vida e eu não precisasse de nada, eu iria buscar a Deus? Eu iria precisar de Cristo? Quantas vezes a gente abandona Cristo por pequenas bolotas de porcos? A gente abandona as coisas de Deus por situações desta terra, coisas que não têm sentido. A gente abandona Deus. Então, a lei ela vem para o quê? Nos sinalizar, falar, tem pecado, há necessidade de perdão, há necessidade de restauração. Então, a lei é esse tutor. Então, ela vai te disciplinar, ela vai te corrigir por causa do pecado que está em nós. E até que nós não nos arrependermos e como que eu posso falar? Nos mentalizarmos que, olha, nós precisamos desse Deus, eu preciso de Jesus, eu vou até Ele, sabe? Às vezes o pecado está tão forte em nós que nós não conseguimos nem orar mais, porque há uma transgressão em nós. E às vezes nós já entramos no Evangelho, Paulo está dizendo, isso daqui, estava acontecendo com a igreja da Galácia. Paulo está dizendo, olha, vocês receberam o Evangelho da vossa salvação, vocês foram justificados pela fé e agora estão debaixo, voltando a viver como escravos. É isso que Paulo está contestando aqui. E ele está explicando, olha, uma verdadeira aula sobre a questão da lei. Então, eu preciso entender isso dentro da igreja. Senão, eu vou estar debaixo de acusação. Qualquer situação, eu não vou fazer isso porque eu estou debaixo de acusação. Eu não vou fazer aquilo porque eu não tenho força. Eu não vou fazer aquilo, mas não é o problema. O problema não é o evangelho. O problema não é o problema somos nós que criamos situações que nos escravizam. É a mesma coisa na questão das finanças. Né? Às vezes nós temos uma vida sossegada e começamos a gastar fora além daquilo que nós podemos pagar e fazemos
compras que não conseguimos pagar, e depois parcelamos, usamos isso e aquilo vai virando uma bola de neve, aquilo vai virando uma bola de neve. O que é isso? A gente acaba se tornando escravo dessa situação. E para que a gente saia disso daí, a gente precisa de uma libertação. Através. Quem pode nos libertar? É Jesus. É Jesus que pode nos libertar. Então, fica essa questão nessa noite para nós pensarmos sobre essa questão da lei. Então, só depois que tivermos nos ferido e nos destruído é que nos admitiremos a necessidade do Evangelho. Se o pecador ele não for destruído, ele não for tiver a necessidade no seu coração de uma salvação, de um Redentor, ele não vai conseguir ver o Evangelho. Como um dependente químico, quando ele diz não tenho forças, tem momentos que nós somos esse doido, é isso? Esse dependente, aliás. Parcialmente pode ser mais ou menos isso, né? Porque às vezes a dependência não é só dependência química, existem muitos tipos de dependência. Existe dependência emocional, existe dependência de várias situações, né? Então, a gente precisa começar a depender da presença de Deus. Chama Jesus, fala, Jesus, eu não consigo, eu não tenho força. Não lute com as suas forças, não lute com a sua bagagem, mesmo que você tenha 30, 40 anos de igreja. Cristo está sempre pronto para nos perdoar e quando há arrependimento, né? Sempre recomeça do zero. Se for necessário, comece de novo. Se você errou, volta lá atrás e começa de novo. Cristo nos dá essa oportunidade. Não vamos permitir que a lei nos escravize, né? Ou você fique como tutor. A lei, quem quer viver no tempo da lei, vai ter sempre o seu tutor, vai ter sempre o seu disciplinador, né? Vai ter sempre alguém te acusando. Não. Cristo nos libertou, né? Como diz lá em Romanos, capítulo 8, né? Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó, que eu coloquei no... Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que traz condenação é a carne. A nossa carne está debaixo da lei. Porque o texto aqui, olha, Paulo diz aqui, olha, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então eu não estou mais sobre o domínio da lei, eu estou sobre o domínio da palavra de Cristo, né? Então, temos que estar prontos para adorar o nome do Senhor. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não é correr da presença de Deus, não é fugir da presença de Deus, não é fugir da igreja que vai resolver o problema. Mas é estarmos junto com Jesus. O Evangelho, ele nos aproxima, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então, se eu vivo esse Evangelho, se eu crio no Evangelho, se eu declarei o Evangelho, a boa nova sobre minha vida, eu estou debaixo de salvação, a minha vida é nova, eu entreguei a minha vida a Cristo, não vou viver debaixo da lei, do pecado, a lei não vai me condenar porque agora estou em Cristo Jesus. Por mais que Satanás tenta formar um pensamento contrário sobre a sua vida, para dizer que você não é importante, para dizer que você não tem força, que você é isso, ou alguém usado pela palavra
de algum pensamento formado sobre a sua vida, isso não vai definir quem você é em Cristo Jesus. É você que busca a presença de Deus, que é perdoado, que é lavado, remido pelo sangue de Jesus, que é transformado pela graça de Deus, que vai receber essa boa notícia que nós falamos lá, o Evangelho da Salvação. Então, quem poderá nos condenar? Se Deus, e o texto do capítulo 8 de Romanos vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, amados do Senhor, fique nessa palavra. A lei sempre vai tentar nos prender. O acusador sempre vai querer colocar uma tornozeleira na sua perna. Você vai para lá, ela vai apitar. Pi, 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 pi. Não, mas deixa Cristo arrancar agora. Deixa Cristo arrancar. Confesse o seu pecado. Confesse a sua vida diante de Deus. Confesse as suas dores, os seus lamentos. Não confesse para um, para outro, não. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, fala com Deus. Porque você não pode confiar em todo mundo que você vê, em todo mundo que você fala da sua vida. Abre a conduta da sua casa. Aquilo que acontece na sua casa, com seus filhos, com a sua filha, com quem quer que seja, não é da conta de ninguém. Dobre o seu joelho e fala com Deus. Porque Deus, Ele se inclina das alturas para ouvir a tua voz. E lá no secreto, Deus vai falar com você, vai perdoar o seu coração, vai declarar sobre a sua vida as bênçãos do céu. Então você não está mais debaixo do jugo da lei, mas a lei estava sobre o domínio da nossa vida enquanto nós estávamos no mundo. Hoje nós estamos em Cristo. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus abençoe você. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, que essa palavra que venha trazer, Senhor, sobre nós a sua presença, que possamos ser transformados de glória em glória, de vitória em vitória, e que a lei que estava sobre nós, meu Deus, que nos escravizava, Senhor Jesus, que apontava para nos tirar da vontade de Deus, que nos acusava, agora ela não tem mais domínio, porque nós encontramos o verdadeiro descendente da promessa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, salva a minha casa, salva meus filhos, salva a minha família, salva a casa dos meus irmãos, salva a família de cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Que essa igreja, Senhor, seja um celeiro de pessoas salvas em Cristo Jesus, que não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da promessa do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus, nosso Pai, seja com vocês desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Olha, entregue os trabalhos, hein? Deixa de ser preguiçosos, viu? Porque eu vou fazer que nem o tutor. Que nem o tutor lá. Vamos fazer os trabalhos. Vamos dar frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?